Em 1981, centenas de pessoas embarcaram no Novo Amapá, buscando reencontros, sonhos e novos começos. Mas o que encontraram foi o silêncio absoluto das águas. Antes de descermos às profundezas dessa investigação, eu preciso do seu apoio para manter o No Ar vivo. Se você é fascinado por investigação criminal, já deixe o seu like agora, que isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para quem tem coragem de ver a verdade. E um aviso importante: o algoritmo costuma agir nas sombras e às vezes remove inscrições sem aviso. Então, por favor, verifique se você ainda está inscrito e se o sininho está ativado. Sejam bem-vindos ao canal Zona no Ar. Eu sou Lori e hoje mergulhamos no maior mistério fluvial da nossa história. Prepare-se para ouvir os ecos de uma tragédia que o tempo tentou apagar, mas que hoje nós trazemos de volta à superfície. Este é o episódio Gritos na Escuridão, o naufrágio do Novo Amapá. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais, que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. O barco Novo Amapá era de uma família tradicional de Santana, gente que já estava no ramo aí há mais de 10 anos. A embarcação tinha cerca de 25 metros de comprimento. Um barco de 25 metros de comprimento é considerado, eu acredito, de médio porte. A finalidade principal do Novo Amapá era o transporte misto de passageiros e cargas entre os estados do Amapá e do Pará. O barco fazia a linha regular entre Santana e Santarém, passando por diversas vilas e comunidades ribeirinhas ao longo do rio Amazonas e seus afluentes. Para muitas comunidades, essas embarcações eram o único meio de transporte para levar mercadorias e para que as pessoas pudessem acessar serviços de saúde e comércio nas cidades maiores. Oficialmente, o barco tinha capacidade para transportar cerca de 150 passageiros. Isso foi o que estava registrado na Capitania dos Portos na época. Mas outras fontes informam que a capacidade máxima podia atingir aí uns 350, conforme o inquérito, e uma quantidade limitada de carga, cerca de meia tonelada de mercadorias. Guardem bem essa informação. Gente, o vizinho está escutando um pagode no último volume. Se aparecer aqui no vídeo, já peço desculpas, tá? Continuando, parece até ironia do destino, mas o que aconteceu naquela terça-feira começou com um clima bem estranho. O dia estava meio chuvoso em Santana, que na época era só um distrito de Macapá, com uns 37 mil habitantes, e o porto estava naquele impasse, Quase todos os donos de barcos decidiram segurar as embarcações e só sair no dia seguinte por medo da chuva e para garantir que nada estragasse dentro do barco. Mas teve um barco que resolveu não esperar e seguiu o cronograma à risca, saindo logo no início da tarde. Era o Novo Amapá. Nessa época, o Novo Amapá era a escolha número 1 de quem precisava ir para Monte Dourado ou Laranjal do Jari. E o motivo era simples: essas cidades viviam em função da empresa Jari Celulose, a famosa Jarcel. Como era início de janeiro de 1981, o pessoal estava voltando das férias coletivas de fim de ano. Imaginem só, dezenas de trabalhadores que tinham vindo visitar a família em Macapá e Santana precisavam desesperadamente voltar para o serviço e o jeito mais viável, como sempre, era encarar o rio.
De acordo com relatos, o Novo Amapá deixou o Porto de Santana por volta das 2 da tarde, após muita pressão dos passageiros, onde muitos já cobravam a devolução do dinheiro gasto na compra da passagem. Testemunhas contaram que o barco estava tão cheio que a linha d'água, o limite de segurança do casco, já estava quase desaparecendo. Além das centenas de passageiros, caminhões descarregavam mercadorias sem parar, sacas de farinha, arroz e engradados de bebida. Não havia conferência de bilhetes, muitas pessoas subiram na hora, pagando diretamente aos tripulantes. Famílias inteiras se acomodavam em redes, umas sobre as outras, no segundo convés. Relatos de sobreviventes mencionam que alguns passageiros mais experientes chegaram a comentar sobre a inclinação do barco ainda no porto, mas a vontade de chegar ao destino, Santarém e cidades vizinhas, falava mais alto. O barco levava pessoas que tinham ido passar as festas de fim de ano com parentes e amigos em Macapá. O clima era de descontração, apesar do total desconforto. O motor a diesel trabalhava pesado para empurrar aquela massa de madeira e gente contra a correnteza. Logo na saída, o piloto já sentia a embarcação pesada. Cerca de 2 horas após a partida, umas 7 horas da noite, o Novo Amapá entrou na região da foz do rio Cajari, um local onde as águas do Amazonas se tornam mais agitadas devido ao encontro de correntes. Mesmo assim, há quem diga que o barco seguia reto e tranquilo e, de repente, virou por volta ali das 8 da noite, entre 8 e 9 da noite. Outros relatos dizem que o comandante tentou fazer uma curva. Com o barco excessivamente topado ali, carregado no topo, a força da água contra o casco e a inércia da carga mal amarrada fizeram o barco inclinar e não voltar mais. O convés inferior estava entulhado até o teto com sacas de farinha, açúcar, arroz e caixas de cerveja e também de refrigerante. No dia do acidente, a carga estava tão mal distribuída que bloqueava as passagens laterais. Sobreviventes descrevem um barulho ensurdecedor de mercadorias deslizando. Caixas de cerveja e sacos de cereais correram todas para o lado inclinado, selando o destino da embarcação. O Novo Amapá não afundou lentamente, ele virou de lado, ele emborcou em questão de segundos. As pilhas de mercadorias nas laterais, que não estavam devidamente amarradas, deslizaram violentamente. Sacas de 50 quilos e caixas de cerveja correram em direção ao lado inclinado. As saídas laterais e as poucas janelas foram instantaneamente obstruídas por essa avalanche de carga e também pelas cordas e lona. O corredor central desapareceu sob toneladas de fardos. Pessoas foram arremessadas para o lado inclinado, umas sobre as outras, muitas sendo esmagadas pelas mercadorias que caíram. Pessoas foram lançadas nas redes, lançadas umas nas outras. Teve redes que possivelmente se romperam ou se enrolaram nos corpos de passageiros. As lâmpadas estouraram, deixando o convés na escuridão parcial ou total. O pânico foi absoluto. O grito de centenas de pessoas foi abafado pelo som da água invadindo os convéses. Quem conseguiu saltar para a água deu início a uma luta desesperada pela vida na escuridão total do rio Amazonas. Sobreviventes relataram que a água estava coberta de óleo diesel, o que fazia com que as pessoas escorregassem e impedia que elas se segurassem em destroços. Um dos relatos mais fortes descreve que, após o primeiro barulho do naufrágio e dos gritos, um silêncio horripilante tomou conta do rio, interrompido apenas pelo choro de quem estava à deriva. Pequenas canoas de ribeirinhos da região começaram a aparecer na escuridão para resgatar os poucos que flutuavam. Muitos pais sobreviveram enquanto seus filhos se perderam na escuridão do rio. O naufrágio do Novo Amapá, em 6 de janeiro de 1981, é lembrado como um dia que se transformou em um cenário de guerra e total desespero. Houve
investigações tanto na esfera militar quanto na civil, mas o resultado final gerou um sentimento de impunidade que perdura até hoje entre os sobreviventes e familiares das vítimas. O processo foi marcado pela tentativa de entender como um barco pôde protagonizar uma tragédia daquela magnitude. Logo de cara, o governador da época, Aníbal Barcelos, mandou abrir um inquérito criminal pela Secretaria de Segurança Pública. O problema é que esse processo foi super fechado, quase nada chegava na mão dos jornalistas e muito menos nas mãos do povo. Era tudo meio escondido, que eu possa dizer. Mas, por outro lado, a Capitania dos Portos abriu o inquérito marítimo, o famoso processo número 10.819. Esse sim é um prato cheio para quem quer entender o tamanho do desastre. São 800 páginas de documentos técnicos, papelada da tripulação e mais de 60 depoimentos de quem ajudou no resgate. É um material muito mais robusto que o do governo, que só tinha uns 30 depoimentos e reclamações de passageiros. O que a Marinha descobriu é simplesmente chocante, gente. O Novo Amapá parecia mais um cargueiro do que um barco de passageiros. Além das malas de todo mundo, tinha também mais de 50 engradados de bebidas, quase 80 caixas de comida, 2 carros, inclusive, um deles estava até meio desmontado. O pior é que no meio dessa bagunça toda, ninguém no inquérito soube dizer quem era o dono desses veículos. Até hoje, o que mais mexe com a cabeça das pessoas é quanta gente realmente estava ali. O governo do Amapá falou em 595 pessoas, baseando-se em quem eles atenderam no porto nos dias seguintes. Pelas contas deles, foram 262 mortos e 71 desaparecidos, totalizando 333 vítimas. A Marinha ainda foi além e estimou 686 pessoas e 321 mortos. Em 800 páginas, o número de sobreviventes registrados foi de 365 pessoas. Lembrando que o número de mortos pode ser bem maior, porque isso foi o que se conseguiu registrar. Acredito que muitos dados tenham se perdido diante do caos e que o número pode ter sido bem maior. Muitas fontes indicam aí uns 400 mortos. Essa diferença de números aconteceu porque a Capitania dos Portos foi atrás de quem ajudou no resgate direto no Rio. Muita gente que sobreviveu preferiu desembarcar em Monte Dourado por ser mais perto, em vez de voltar para Santana. Por causa dessa fuga de informação, os dados do governo acabaram ficando incompletos. No fim das contas, entre mortos, sobreviventes e gente que sumiu no Rio, os números provam que o barco era uma armadilha flutuante com o dobro da lotação permitida. A investigação buscou responsabilizar os donos da embarcação e o comandante. O foco recaiu sobre os proprietários, que foram acusados de visar o lucro acima da segurança, permitindo a venda de passagens muito além do limite. O comandante da embarcação, Manuel Alvanir da Conceição Pinto, foi investigado por imperícia ao realizar a manobra de curva na foz do rio Cajari sob condições de sobrecarga extrema. Fontes indicam que ele teria falecido em 5 de abril de 2010, vítima de complicações renais. O capitão da Marinha, Francisco Gomes Espinosa, que na época respondia como agente de inspetoria da Capitania dos Portos do Amapá, chegou a se tornar tenente e chegou a se aposentar. O despachante Osvaldo de Nazaré Colares ficou ainda respondendo como chefe de fiscalização da Senava no Porto de Santana até 1985, que teria falecido em 2001 por dengue hemorrágica. Algumas fontes informam que quem estava no leme ou timão era um rapaz jovem, descrito por alguns como um ajudante ou praticante que não tinha a experiência necessária para lidar com um barco daquele tamanho e tão sobrecarregado. Embora essa seja uma das histórias mais repetidas por sobreviventes e tenha ganhado muita força na memória popular, na verdade não houve uma comprovação jurídica definitiva de que isso realmente aconteceu. A investigação também enfrentou um desafio humanitário.
Muitos corpos nunca foram identificados devido ao avançado estado de decomposição ou por terem sido levados pela correnteza. O reconhecimento foi extremamente difícil. Muitos parentes tiveram que identificar seus familiares por roupas, objetos pessoais ou documentos, já que muitos corpos ficaram desfigurados ou incharam por tanto tempo na água. O necrotério de Macapá, na época, não tinha estrutura para o volume de mortos. Corpos foram enfileirados em locais improvisados, como ginásios e escolas, para que parentes tentassem reconhecê-los pelas roupas ou objetos pessoais. Isso gerou críticas severas à falta de preparo do Estado para desastres assim. Muitos corpos foram colocados em caixotes feitos às pressas. Muitos foram enterrados numa cova grande, improvisada. Um verdadeiro caos. Apesar da falta de punições severas para os indivíduos, a investigação forçou mudanças estruturais, aperfeiçoamento da fiscalização, a Lei Novo Amapá, que é um conjunto de iniciativas legislativas que buscam reparação, memória e segurança no estado do Amapá, como tornar obrigatória a lista digital de passageiros, dentre outros projetos que visem lembrar que essa tragédia não pode se repetir, né? Então, houve mudanças, mas infelizmente a gente sabe que esses problemas eles acontecem ainda com certa frequência. Ainda não ocorreu na mesma magnitude, mas é um problema que eu considero ainda bem grave. Tá, mas e aí, Lurri? Ficou por isso mesmo? Não teve justiça? Ninguém pagou por esse crime? E a fiscalização? E o Estado? Pois é, minha gente, infelizmente a resposta curta que eu tenho foi um dos maiores episódios de impunidade da história do Brasil. O sentimento de injustiça que você sente ao descobrir isso é exatamente o que as famílias das vítimas carregam há mais de 40 anos. Houve processos, os proprietários e o comandante chegaram a ser condenados por homicídio culposo, né, quando não há intenção de matar em instâncias inferiores. No entanto, o sistema judiciário na época permitiu inúmeros recursos, então, com o passar dos anos, as penas prescreveram ou foram convertidas em punições alternativas. Nenhum dos responsáveis passou tempo significativo atrás das grades pelo luto de centenas de famílias. Algumas fontes dizem que o barco foi encontrado, reformado e ainda voltou às suas atividades. A maioria das famílias nunca recebeu um centavo sequer. Naquela época, muitas famílias eram de origem muito humilde e não tinham acesso a advogados para enfrentar batalhas judiciais que durariam décadas contra os donos do barco. O governo do Amapá e a União, responsável pela Marinha, não assumiram a responsabilidade civil pelo acidente. O argumento jurídico era de que a culpa era exclusiva dos operadores privados da embarcação. E esse é um dos pontos que mais revolta, né? A Capitania dos Portos é o órgão que deveria impedir o barco de sair se estivesse superlotado, não? O barco saiu do Porto de Santana à vista de todos, visivelmente pesado, além do limite. Embora inquéritos internos tenham sido abertos, o foco foi na conduta do comandante e dos donos. Os militares e agentes que deveriam estar no porto fiscalizando devem ter sofrido no máximo sanções administrativas internas. Isso se eles sofreram alguma sanção. Eu não acredito que as vítimas achem que houve alguma reparação por parte do Estado, até hoje. É como se o Estado falhasse 3 vezes, né, gente? Ele falhou com a prevenção, porque não havia fiscalização no porto, falhou com o socorro, porque o resgate foi feito majoritariamente por ribeirinhos em pequenas canoas. O socorro oficial demorou horas
para ser coordenado de forma eficiente e também falhou na própria justiça. O IML, o Instituto Médico Legal de Macapá, na época era muito pequeno. Muitos corpos foram enterrados como indigentes em valas comuns, porque o Estado não tinha tecnologia ou estrutura para identificar todos os corpos, né? Privando as famílias do direito ao luto. Até disso, gente. Fora das críticas sobre a falta de indenização das famílias, que essa é impossível esquecer. O Novo Amapá tornou-se um marco jurídico e de segurança, mas pelo pior motivo possível. Só depois dessa tragédia absurda é que as vistorias de estabilidade tornaram-se obrigatórias, a lista de passageiros passou a ser exigida com rigor, o controle de carga nos portos da Amazônia aumentou. Para o Estado e para os donos do barco, o caso virou estatística e aprendizado. Para as famílias, sobrou apenas o cemitério de São José, em Macapá, onde há um mausoléu em homenagem às vítimas, muitas das quais nunca foram encontradas no fundo do rio Amazonas. É um exemplo clássico de como a corda arrebenta no lado mais fraco, os passageiros humildes que só queriam chegar bem em casa. Infelizmente, mesmo com essas mudanças na fiscalização, com a Lei Novo Amapá, a estrutura do transporte fluvial na Amazônia ainda guarda as mesmas falhas de décadas atrás e deixa muito a desejar. Inclusive, mais recentemente, um outro acidente, gente, chocou o país e lembrou a tragédia de Novo Amapá de 1981, o naufrágio do Ana Caroline 3. Esse naufrágio ocorreu na madrugada do dia 29 de fevereiro de 2020, então é bem recente, deixando aí 40 pessoas mortas, 2 desaparecidas e 51 sobreviventes. Na memória de quem ficou, ainda segue a saudade e a busca por justiça pelos passageiros. A viagem partiu de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, em direção a Santarém, no sudoeste do Pará. A tragédia aconteceu no meio do caminho entre os rios Amazonas e Jari. O motivo? O navio naufragou também por excesso de carga, somado a outros erros, Segundo a Polícia Federal, que indiciou 5 pessoas por homicídio e prevaricação, ou seja, deveriam fiscalizar e fazer o seu trabalho, mas não fizeram. Talvez uma questão de fiscalização também, assim como no caso Novo Amapá, provavelmente. É assustador o quanto que isso se repete. A persistência dessas tragédias nos rios da Amazônia revela uma falha estrutural onde a negligência estatal não pode ter espaço. O transporte fluvial é importantíssimo para a locomoção de milhares de pessoas, mas a ausência de uma fiscalização rigorosa e contínua transforma embarcações em armadilhas flutuantes. O jeitinho na hora de declarar a carga, sobrecarga de passageiros para maximizar o lucro, a vista grossa de autoridades, muitas vezes agindo sob prevaricação, que é quando o funcionário público ou agente do governo não faz o que deveria fazer e até busca atuar em benefício próprio, criam literalmente um risco de vida às pessoas. Manter viva a memória de episódios como os do Novo Amapá e do Ana Caroline não é apenas um exercício de luto, mas um ato de resistência e cobrança política. Lembrar o passado é a única forma de evitar que ele se repita no futuro e que as vítimas sejam só estatística. Somente através da memória ativa e da pressão popular constante será possível romper esse ciclo de impunidade. Então já aproveita e compartilha esse vídeo se puder. Peça para que as pessoas coloquem uma hashtag Justiça Novo Amapá para que a pressão pública faça o Estado olhar mais pelas vítimas e pelas famílias que nem sequer receberam uma indenização. No caso do Ana Caroline 3, houve uma resposta mais rápida da Justiça e também da perícia, O barco foi içado no fundo do rio, mas o trauma para as famílias é idêntico. O Estado ainda deve uma fiscalização que não seja apenas documental, mas presente e incorruptível em cada porto da Amazônia.
Os heróis daquela noite não foram apenas agentes oficiais, mas uma força-tarefa improvisada de gente comum e militares que enfrentaram o escuro do rio Amazonas. Quem foram os heróis de 1981? Os ribeirinhos e os barqueiros locais, que eles foram os primeiros a chegar. Ao ouvirem o estrondo e os gritos na foz do rio Cajari, moradores da região pegaram suas pequenas rabetas e canoas, e se lançaram no rio ali na escuridão total. Eles guiaram seus barcos apenas pelo som, retirando pessoas da água e servindo como as primeiras ambulâncias até Monte Dourado. Os primeiros a saber foram os ribeirinhos. Ao ouvirem os gritos e o estrondo da estrutura de madeira virando, eles foram os verdadeiros primeiros socorristas. Foram esses moradores locais que, em suas pequenas canoas, levaram os primeiros sobreviventes para a terra firme. A notícia só chegou aos ouvidos das autoridades através de 2 sobreviventes. Após conseguirem chegar à margem e receberem ajuda dos ribeirinhos, eles foram levados em uma pequena embarcação até uma localidade com comunicação. Provavelmente Monte Dourado ou uma vila próxima. Somente no dia seguinte, 7 de janeiro, é que a informação cruzou as ondas de rádio e chegou à Capitania dos Portos e ao Palácio do Governo em Macapá. Até então, em Santana, as famílias ainda esperavam notícias normais da viagem. O governo do Amapá e a Marinha só entenderam a real dimensão do desastre quando os primeiros relatos de centenas de desaparecidos começaram a se confirmar. A notícia explodiu nas rádios locais no dia 7. Foi através do rádio que a população de Santana e Macapá entrou em pânico e correu para o porto. O governador Aníbal Barcelos acionou o Exército e a Marinha formalmente apenas quando ficou claro que os barqueiros locais não conseguiriam dar conta do volume de corpos e sobreviventes. Foi aí que surgiram os bravos heróis militares que atuaram no resgate. O jornal americano The New York Times só publicou sobre o naufrágio no dia 10 de janeiro, 4 dias após o ocorrido. As embarcações particulares, o inquérito da Marinha cita embarcações particulares que desviaram suas rotas para ajudar, porém, relatos de sobreviventes confirmam que barcos de pequeno e médio porte, ao ouvirem os pedidos de socorro, desviaram suas rotas para ajudar, sendo ali cruciais para retirar dezenas de pessoas da água em plena escuridão. Os militares da Marinha e do Exército, conhecidos na época como os Bravos Heróis, mergulhadores e soldados trabalharam por dias em condições insalubres para retirar corpos presos nas ferragens e nas redes, um trabalho psicologicamente devastador que muitos com certeza carregaram pelo resto da vida. Neste ano de 2026, em que o naufrágio completou 45 anos, as homenagens ganharam um tom de preservação histórica e justiça social, focando não apenas na dor, mas na valorização de quem estendeu a mão. O Memorial dos Salvadores, em janeiro de 2026, onde foi inaugurado no Porto de Santana um novo espaço memorial. Diferente dos anteriores, que focavam apenas nas vítimas, este monumento destaca o papel dos ribeirinhos. Há uma escultura que simboliza uma mão saindo da água, sendo segurada por outra vindo de uma canoa, representando a solidariedade amazônica. O governo do estado instituiu uma condecoração especial para homenagear os últimos sobreviventes e os heróis que ainda estão vivos ou seus descendentes. Em uma cerimônia emocionante no Palácio Setentrião, histórias de bravura foram contadas por senhores que em 1981 eram jovens barqueiros que salvaram dezenas de vidas. O espetáculo Vozes do Rio, o tradicional espetáculo teatral que reconta a história, foi ampliado em 2026. A encenação deste ano focou muito mais no pós-naufrágio e no resgate, trazendo um coro de vozes que representava os heróis anônimos. A apresentação aconteceu ao ar livre, perto do rio, criando uma conexão forte com o público. Como parte das homenagens, houve um esforço para digitalizar e facilitar o acesso ao inquérito da Marinha, processo 10.819. O objetivo foi mostrar para as novas gerações que os heróis
também foram aqueles que lutaram para que a verdade sobre a superlotação não fosse esquecida, transformando a tragédia em lição de segurança naval. Essas homenagens de 2026 servem para reforçar que, embora o Estado tenha falhado na fiscalização, o povo do Amapá e do Pará não falhou em solidariedade. É uma forma de dizer que a coragem daqueles voluntários é a única luz que brilha em uma das noites mais escuras da Amazônia. E você deve estar se perguntando se o barco chegou a ser encontrado, se ele afundou de vez e ninguém nunca mais encontrou. Na verdade, não. O barco Novo Amapá foi retirado do local do acidente dias após o fato, ficando encostado no estaleiro da firma de madeiras Monteiro Reis Ltda, próximo de Laranjal do Jari, onde foi periciado pela Capitania dos Portos do Amapá, ficando inutilizável por alguns meses. Foi arrendado em 1983 pelo comerciante José Laurino de Souza, depois vendido em 87 para o senhor Raimundo Ferreira do Rosário, considerado um forte empresário do ramo da navegação em Santarém, que mudou o nome do barco para Santo Agostinho, segundo informações repassadas pela Superintendência de Navegação da Amazônia. O barco mudou novamente de nome, sendo hoje chamado de Santo Vidalgo, fazendo linha Santarém-Belém. Até hoje, não sabemos exatamente quantas histórias foram interrompidas naquela noite de janeiro. O que sabemos é que o descaso e o silêncio foram os verdadeiros carrascos de centenas de brasileiros. O Zona no Ar de hoje termina por aqui, mas a memória dessas pessoas depende de nós. Se este episódio trouxe luz a essa tragédia esquecida, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Compartilhe esse vídeo, mande para alguém que precisa conhecer essa história ou poste nas suas redes sociais. Quando você recomenda o canal, você ajuda a nossa comunidade a crescer e garante que crimes e tragédias como essa nunca mais sejam varridos para baixo do tapete. Eu sou a Lohri Liz. Obrigada por me acompanhar em mais esse mergulho nas sombras. Cuidado com o que você ouve na escuridão. A verdade costuma sussurrar por aí. Mas quem o naufrágio do Novo Amapá levou? Levou o Carlos, a Giane e o Jean, os 3 filhos da Elisete. Na época eu tinha 6 anos, Jean, a Jane tinha 5 anos e o Carlinho tinha 1 ano. De vez em quando eu choro por causa deles, porque eu lembro deles. E teve quem acabou caindo dentro do porão. A gente conseguiu, né, naquele momento ali, achar uma sacola com alguns materiais de papel. E nisso passou um barco perto, a gente conseguiu acender para ver se aquele barco chegava próprio para dar ajuda, para dar socorro para a gente. E o barco não parou. Nesse momento a gente detectou que tinha pessoa no porão do barco. Tinha aproximadamente ali, depois com a informação das pessoas que estavam dentro do porão, mais de 40 pessoas. E a gente conseguiu, com o pé de galinha do barco, a gente conseguiu furar um buraco, né, no barco e conseguiu tirar aproximadamente 9 pessoas de dentro daquele porão do barco que conseguiram passar para a terra. Nesse momento o barco foi à deriva, sentou. Sobre histórias de vítimas que nem chegaram a ser identificadas e foram enterradas como indigentes em 4 valas do cemitério de Santana. Aqui era o Edson, o Cirã, as velhas que trabalhavam na firma, a esposa dele. E aqui a menina, a Sueli. Foram 5 filhos da Osarina. Ela sobreviveu mesmo sem saber nadar. A tristeza, claro, ainda é grande. Na hora eu já estava dormindo, ou cochilando, porque quando eu retornei, eu já estava dentro da linha. Sei que eu flutuei mais perto do barco que estava, porque eu via muita gritaria, muita gente gritando. Aí eu fiquei perto do barco, não afundei. E muita gente gritando, e muita gente chamando pessoas, mas eu não vi mais nenhum dos meus filhos. Mas ela conseguiu salvar a filha que estava mais perto, dentro dela. A Osarina estava grávida de 8 meses. E 1 mês depois do naufrágio, nasceu a Geise e uma homenagem. Essa homenagem, ela é justa para todos os bravos que estão aqui, ela é muito importante, né? Mas eu gostaria que fosse uma outra forma, né? Não por isso, muita gente, nós carregamos parentes,
sem saber que era parente. Amigos sem saber que eram amigos, né? Então foi uma coisa assim, uma tragédia, né? E quando nós viemos de lá na balsa para trazer os corpos, né? Eu vou falar isso aqui, mas é assim, muito difícil, né? Muito urubu em cima, tentando ir na balsa. Difícil lembrar. A gente tem que lutar, né? Tem que mostrar que a gente estava ali, né? E quando chegamos em Santana, ali no porto, né? Multidão de pessoas, muita gente. Nós escutamos um grito, né? Centenas de pessoas, aquele grito, né? Foi muito impactante.